Olá, seja muito bem-vindo a mais um SabMed Conecta. Eu sou o Dr. André Luiz, sou médico do trabalho, sócio proprietário da empresa SabMed, uma empresa especializada em medicina e segurança do trabalho. Afinal de contas, o que é o tal do PGR, do PCMSO, do LTCAT que as pessoas falam? Essa é a ideia do nosso trabalho aqui. Então, eu quero levar para vocês uma maneira que todos consigam entender do que se trata esses documentos que todo mundo está correndo atrás aí, mas poucas pessoas realmente sabem o que significa. Então, tudo começou, existe uma norma no Brasil que se chama norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele fiscaliza as empresas e ela determina que as empresas têm que ter alguns cuidados com a saúde e segurança do trabalhador. A partir do momento que a pessoa entra para trabalhar no local de trabalho, a responsabilidade sobre a segurança e a saúde desse trabalhador é da empresa. O que aconteceu? Há alguns anos, existia um negócio chamado PPRA. As empresas corriam atrás de um PPRA, atrás de um PCMSO, e o que acontecia? Virava um mercado e as pessoas iam só comprar esses papéis. Aí o governo percebeu que isso não estava certo, que o principal objetivo, que era o quê? Que é as pessoas ficarem seguras, protegidas, diminuir os acidentes de trabalho, elas estavam apenas comprando papel. Elas ainda continuam comprando papel. Mas isso é importante a gente explicar a diferença do nosso trabalho para os demais. Para nós explicarmos a diferença do nosso trabalho para os demais, o que nós temos que fazer? Temos que entender o básico da medicina e segurança do trabalho. Então, todo o trabalho de medicina e segurança do trabalho, ele começa com um negócio chamado GRO. O governo criou essa sigla, do GRO. O que é esse GRO? Eles falam o seguinte, que a empresa ela tem que gerenciar o risco ocupacional, ou seja, ela tem que dar as medidas necessárias para proteger a saúde do trabalhador. Como que foi feito isso? Eles falaram assim, vamos criar um programa para gerenciar esse risco. Então, o gerenciamento do risco ocupacional, ele é de responsabilidade da empresa na qual a pessoa está trabalhando. Não é de quem faz o programa, é da empresa. Mas a empresa, só para vocês terem uma ideia, ela nem precisaria ter um PGR, desde que ela tomasse as medidas necessárias para cuidar da saúde e segurança do trabalhador. Agora, o que acontece é que a maioria das empresas, elas não têm essa expertise. Nossa cultura não é uma cultura de prevenção de saúde e segurança do trabalho. Infelizmente, as pessoas vão, a maioria das vezes, mas porque são questões legais, com medo de tomar multa. E a multa é uma das coisas mais simples que pode acontecer. Pode ter coisas mais graves. E aí ele falou assim, como que uma empresa gerencia o risco ocupacional? Ela cria um programa. Como que é o nome desse programa? Ele criou aí o tal do PGR. O que é o PGR? Ele fala que é um programa do gerenciamento desse risco. O que acontece? Como que a empresa vai fazer esse gerenciamento desse risco? Ela vai lá avaliar o ambiente de trabalho. Ela vai ver o que tem lá nesse ambiente de trabalho para ela tomar os devidos cuidados. As situações que a gente encontra nesse local de trabalho era conhecido como riscos ocupacionais, mas mudou. Hoje eles chamam de perigos ocupacionais. Como assim? São situações de perigo. Do quê? Ou de causar um acidente, ou de causar uma doença do trabalho, que na Justiça do Trabalho e para o INSS, um acidente do trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho, eles consideram a mesma coisa. Então, isso é muito importante saber. Então, o gerenciamento desse risco, ele é feito através do PGR. O que seria o PGR? Seria o alicerce de uma casa. Como que eu faço um PGR? Como que eu elaboro um PGR? É mais ou menos como fazer uma consulta uma pessoa. Não tem como eu dar a receita sem saber o que está acontecendo, sem avaliar a pessoa, sem examinar a pessoa. Então, o técnico de segurança, o médico de trabalho, o engenheiro de segurança, ou até pessoas da própria empresa, ela pode fazer essa avaliação no ambiente. E o que ela vai procurar lá? Esses riscos para poder gerenciar. Uma vez identificados esses riscos, nós temos que fazer o quê? Temos que ver quais são as medidas que a gente toma para prevenir um acidente ou uma doença do trabalho. E como que a gente vai saber
se essa pessoa, por exemplo, ela já não tinha uma doença do trabalho, ou ela já não tinha adquirido uma perda auditiva, por exemplo, numa outra empresa, quando ele foi trabalhar na primeira vez, depois ele veio para essa empresa, ele já tinha essa perda. A gente controla isso através do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, tanto o PGR quanto o PCMSO, eles estão dentro do que a empresa chama de GRO, que é o gerenciamento desse risco. Então, o PGR, ele tem a ver com a segurança do trabalho, principalmente. E qual que é a principal função da segurança do trabalho? Evitar, prevenir acidente ou doença do trabalho. E como que a empresa sabe se essa pessoa realmente está apta para exercer aquela função, que ela não tem uma doença, ou teve um acidente com sequela do acidente de trabalho? Através lá do PCMSO. Então, eles estão interligados. Não tem como fazer um bom PCMSO sem ter um bom PGR. E aí eu vou explicar para vocês como é que avalia essa questão do PGR. Então, é comum as pessoas virem atrás, nós aqui da Sabmed, para comprar o quê? Ele fala assim, olha, eu apelidei até de kit contador. O que aconteceu? Desde 2018, falava-se que ia entrar um tal de E-Social. Eu vou explicar à frente ali. O que é esse E-Social? O E-Social, ele é uma plataforma do governo que a empresa faz o seguinte, ao invés de um fiscal ir lá nessa empresa para fazer uma fiscalização, o que o governo fez? A empresa mesmo tem que mandar essas informações do que tem lá na empresa dela todo mês. Então, não tem como a empresa sonegar essa informação, a não ser que a pessoa não seja registrada. O que a empresa, o que o Ministério lá, o que o E-Social pega? Ele pega o CNPJ da empresa, ele pega o CNAE da empresa. O que é o CNAE? É a atividade da empresa. Por exemplo, se a empresa lá é um açougue, lá na atividade está lá, né, de açougue, se ela é um escritório, está lá, escritório, se ela é uma construtora, está lá dizendo que é construtora. E lá dentro do E-Social também vai o quê? Quais são as funções que estão registradas? Por exemplo, se é uma construtora, tem pedreiro, tem carpinteiro, tem encanador, tem eletricista, tudo isso está aí na empresa. E aí, baseado nessas informações, eles já conseguem ter uma estimativa de quais são os perigos que existem nessas empresas com essas funções. E eles já sabem exatamente o que a empresa tem que fazer em termos de EPI correto, de treinamentos que têm que ser dados e da parte médica, inclusive com os exames complementares. Porque eles sabem que os riscos que tem numa construtora, basicamente, são os mesmos que vão ter em outra. Então, eles já sabem isso daí. Então, todo mês, as empresas têm que mandar uma notificação para o E-Social, informando se lá na empresa dela, quantos funcionários ela tem registrado, quais são as funções que tem. Mesmo que não tenha admitido nem demitido ninguém, ela informa, não teve nenhum evento essa semana, esse mês. O mês anterior não teve nenhuma modificação na empresa. Se teve um acidente de trabalho, emite a CAT. Essa CAT é um comunicado de acidente de trabalho. Eu vou explicar uma aula só sobre CAT para vocês. Mas basicamente é isso. Então, dentro desse E-Social já estão as informações. E o que aconteceu lá em 2018? Foi adiado o tal do E-Social por causa das questões quando assumiu o governo anterior e logo depois veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eles adiaram novamente. E agora, assim que acabou a pandemia, falaram assim, olha, o E-Social vai entrar em vigor e a partir de agora as empresas vão ser fiscalizadas. Na verdade, essas normas, elas já existiam muito antes do E-Social, desde 1978. A maioria aqui não tinha nem nascido. Já tinham essas normas que as empresas tinham que seguir. Ah, doutor, mas então por que fala agora? É porque agora a fiscalização é eletrônica. Hoje mesmo eu recebi um contador aqui de manhã, que ele veio falar que alguns clientes ele não fizeram o envio dos eventos do E-Social e tomaram multas aí de R$ 2.500 aproximadamente, só por não ter enviado essas informações ao E-Social. Então, tudo começa com esse PGR e com esse PCMSO. Mas quais são os perigos que a gente tem lá na empresa? O que a gente tem que avaliar quando a gente vai fazer uma avaliação na empresa? Toda vez que a gente vai numa empresa, a gente tem dois tipos de avaliações básicos que nós fazemos. Nós fazemos o que nós falamos de
uma avaliação qualitativa. Então, tem uma avaliação qualitativa. O que é essa avaliação qualitativa? Uma pessoa que tenha treinamento nessa área de segurança do trabalho, ele vai lá e ele faz uma avaliação desse local, dessa empresa. Às vezes não precisa nem ter equipamento. E ele vai verificar lá quais são os perigos que encontramos nessa empresa. Os perigos básicos a gente chama de físico, químico e biológico. Um exemplo de um risco, de um perigo físico. Por exemplo, ruído. Vamos supor que lá naquela empresa, uma determinada empresa, por exemplo, lá numa serraria, tem serra. Aí aquele ruído, opa, aqui tem ruído. Então eu consigo saber lá tem ruído. Só que uma avaliação qualitativa não é o suficiente. Porque eu preciso saber quantos decibéis a gente tem de ruído nesse local. Por quê? Porque, de acordo com o nível de decibel que a pessoa recebe, ela está sujeita a ter uma perda auditiva induzida por ruído. E aí que a gente chama de PAIR. Ou seja, a pessoa que ela fica exposta num determinado ambiente que tenha um número determinado de decibel, está sujeita a fazer o quê? A causar perda auditiva induzida por ruído. Certo? Ah, doutor, dá um outro exemplo. Por exemplo, um ambiente que tem calor. Ah, doutor, qual o calor? Não é a temperatura ambiente. O calor que a gente fala aqui é, por exemplo, quando tem um forno, é uma fonte geradora de calor. Ou um forno, ou uma caldeira. Ou seja, a pessoa que trabalha naquela condição, a gente precisa avaliar aquele local. Por quê? Aquele excesso de calor está sujeito a causar alguns problemas de saúde na pessoa. Então, só no olhômetro, a gente não consegue definir o quanto de calor que está ali. E aí a gente tem que ir lá em loco fazer a avaliação desse calor. E existe lá o risco químico. Quais são lá os riscos químicos que a gente pode ver? São lá, por exemplo, gasolina, a pessoa que trabalha como frentista, o cara que é mecânico, que ele mexe em óleos e graxas, a pessoa que ela vai trabalhar com pintura. Nós tivemos um acidente fatal semana passada de 2 pessoas que faleceram porque eles foram pintar uma caixa d'água. E aí um deles desmaiou e caiu, tinha 1 metro de água dentro da caixa d'água, o outro desceu para atendê-lo, para tentar socorrer. E aí morreram os 2. Porque aqueles gases que estavam lá dentro, a gente chama de um espaço confinado. Para fazer um trabalho no espaço confinado, tem que ter um treinamento assim bem exaustivo mesmo, não é qualquer pessoa que vai lá. Mas lá existia esse risco químico da tinta. Mas daí, e um agravante, era um local fechado. Então, existem esses riscos químicos. Então, se a gente sabe que tem esse risco químico, o que a gente tem que fazer? Lá naquele caso, o que a gente tem que dar o quê? Tem que dar equipamentos para a pessoa conseguir respirar nesse ambiente, uma máscara adequada, porque o que aconteceu? Acabou o oxigênio e ele desmaiou, por causa que lá estava cheio de gases e vapores. Detalhe, poderia ter ocorrido uma explosão. Inclusive, os bombeiros que foram lá socorrer, não sei se fizeram isso, mas eles tinham que ter usado equipamentos que a gente chama de anti-explosão. Porque se gerar uma fagulha, estava sujeito a ter uma explosão no local. Então, isso é o risco químico que tem ali. Lógico que esse exemplo que a gente está dando é algo mais grave do que aconteceu. Mas a pessoa está pintando ao céu aberto lá, dependendo da tinta, aquele cheiro muito forte, não é só o mal-estar que ele causa, a pessoa inala aquilo. E no nosso país, a maioria das tintas, essas coisas, elas vêm derivadas do petróleo. Tudo vem do petróleo. E no petróleo, aqui no Brasil, o que acontece? Eles colocam uma substância chamada benzeno. Esse benzeno ele é proibido no mundo inteiro, mas no Brasil bota na gasolina para queimar. E aí está sujeito a essa substância benzeno ser absorvida pelo organismo. E ele entrar na medula óssea da pessoa e causar uma doença chamada leucemia. Então, isso é um risco químico. E quando eu identifico esse risco, primeira coisa que eu tenho que fazer, será que eu consigo eliminar? Eu consigo usar uma tinta, por exemplo, ou uma substância lá que não gere esses gases, esses vapores? Ah, eu não consigo. Será que eu consigo isolar aquilo, colocar um exaustor para a pessoa não ficar respirando aquilo? Eu consigo, eu chamo de um equipamento de proteção coletiva, que eu vou explicar para vocês. Mas, se não der, a gente vai para o paliativo, que eu vou explicar também, que é o EPI.
Então, isso para risco físico, a gente tem aqui o risco químico e o risco biológico. O risco biológico, ele hoje está sendo revisado. Ontem saiu lá uma instrução que ele vai ser revisado. Por quê? Porque não existe critérios de como deve ser avaliado corretamente e como que as pessoas devem se proteger. Na verdade, nós já fazemos isso há um bom tempo. Por quê? Porque a gente vem de uma formação da área de saúde. Então, na área de saúde já tem uma norma, chama NR32, que fala sobre segurança no ambiente de trabalho em relação ao risco biológico. Então, aquelas pessoas que trabalham no hospital, que trabalham em laboratórios, em clínicas, eles já têm uma cultura de fazer essa proteção mais do que outras pessoas. Só que o risco biológico não está só nesses locais, em vários locais. Então, está tendo uma revisão dessas normas. E por que está tendo a revisão? Porque não tem como o critério para avaliar. Era simplesmente assim, a pessoa faz isso. E aí não disse como que devia ser avaliado e nem como que ela devia proteger. Mas se ela faz isso, ela está num ambiente que chama-se insalubre. E se ela é insalubre, ela quer ganhar a insalubridade. E aí o que acontecia? A pessoa estava indo na justiça para receber insalubridade. Só que tem uma consequência maior. Quando a pessoa recebe insalubridade, reconhece que aquele ambiente tem um agente que causa mal à saúde da pessoa, essa pessoa também está exposta a um agente nocivo, que a gente fala. E toda vez que uma pessoa está exposta a um agente nocivo, ela pode ir lá na Previdência pedir uma aposentadoria especial. Então, ao invés de ela se aposentar igual os demais, lá com 35 anos de contribuição, dependendo do grau dessa exposição, ela pode se aposentar com 25 anos, com 20 anos, ou até mesmo com 15 anos só de contribuição. Aí o que acaba acontecendo? A gente tem que tomar os cuidados com isso. Então, está tendo uma revisão disso daqui. Eles estão dizendo que é para proteger a saúde do trabalhador, mas o grande problema é que a Previdência nossa, ela está falida. Então, o que acontece? A pessoa, eles estão fazendo a revisão disso daí, porque não tem um critério. E eles vão botar critério, uma vez que a empresa cumpriu os critérios de segurança, comprovou que está neutralizado ou eliminado, ela deixa de ser insalubre. E a insalubridade não é algo que a empresa tem que pagar para sempre. Tem muita empresa que tem esse medo. Eu já pago insalubridade, como é que eu vou tirar isso dos trabalhadores? Se você comprovar que você tirou aquele risco, ou que você neutralizou e que não está tendo mais impacto na pessoa, você cessa esse pagamento. Então quer dizer que não é para sempre? Não, porque a partir do momento que você neutralizou, você deixa de fazer esse pagamento. Então, basicamente, são esses 3 riscos que a gente tem aqui, o físico, o químico e o biológico. Doutor, aí o risco ergonômico? Tá? Aí é um tema para outra aula, mas eu fiz uma aula sobre isso. As situações ergonômicas também tem um outro problema. Eles criaram agora aqui um tal de fator de risco psicossocial. Isso gerou um negócio bem interessante, que teve muita empresa que entrou em contato com a gente perguntando se a gente tinha um psicólogo ou se eles precisariam contratar o psicólogo. Não foram uma, não foram 2, não foram 3, foram várias empresas. E não, a empresa não é obrigada a ter um psicólogo. O que é um fator de risco psicossocial e qual que é a diferença para uma avaliação psicossocial? São coisas diferentes. Tá, o que é um fator de risco psicossocial, ambiente psicossocial? Vamos supor que tem um ambiente lá no escritório que tem um ruído. Por exemplo, lá, um no-break, porque tem alguns no-break que tem um ruído alto, né, mais intenso. Esse ruído lá do no-break, ele não é o suficiente para causar uma perda auditiva, porque ele não atingiu um limite, que a gente vai explicar mais à frente, de 85 decibéis em 8 horas de trabalho. Mas ele está abaixo. Só que aquele ruído, ele causa o quê? Ele causa um desconforto. E esse desconforto, ele está relacionado, que a gente vai falar, com a ergonomia.
que é a ergonomia? É uma adaptação do ambiente de trabalho para que a pessoa ela tenha um conforto e ela também não tenha algumas doenças que possam ser relacionadas com isso. E aí entra fator de risco psicossocial. Então, aquele ruído, apesar dele não causar uma perda auditiva, ele vai ter diminuição da concentração, ele vai deixar a pessoa mais estressada. Eu falo, a gente teve uma época aqui na empresa que tinha uma bomba que ela acionava lá embaixo, e, nossa, quando ela ligava, ficava aquele ruído que incomodava, não era o suficiente para causar uma perda, mas ele começava a tirar o que? A concentração, deixa a gente mais irritado. Aí o que foi feito? Tirou essa bomba, colocou uma outra, não tem mais esse problema. Qual é um outro fator de risco ambiental psicossocial? O calor. Nós moramos aqui numa região muito quente, concorda comigo? O ar-condicionado está ligado ali, eu estou explicando para vocês, e o ar-condicionado está ligado. Se eu desligar esse ar-condicionado, como é que vai ficar aqui dentro? Quente. Mas quando fica quente, o que acontece tanto? Vai ficar abafado. A circulação do oxigênio vai diminuir. Além de a gente começar a suar, a gente começa a ficar com mais sono, ficar sonolento. É por isso que às vezes eu chego lá na sala, o pessoal está com o ar-condicionado desligado. Aí você vai ver, está todo mundo meio zonzo de sono. Porque cai o nível de oxigênio, a gente joga mais CO2 pela boca. Então, isso que é um fator de risco ambiental psicossocial, ou seja, diminui a concentração, aumenta a sonolência, aumenta o risco de acidente, aumenta o tipo de erro, a quantidade de erro que a pessoa vai ter. Ah, doutor, tem mais? Tem a iluminação. A iluminação, que a gente vai chamar de luminância, também é um fator ambiental, né, que é um fator de risco ambiental psicossocial. Um local que tem muita luz ou que tem pouca luz, também vai ver. Então, a tela do computador, quando ela está com a luz muito intensa, ela causa o quê? Uma dificuldade visual. Porém, se também tem nesse local pouca luz, também causa o quê? Uma sobrecarga na visão da pessoa. Então, o fator de risco ambiental psicossocial, ele está diretamente relacionado com a ergonomia. Aí existe uma ANR que trata sobre isso, que é a ANR 17. Só que tem um problema. Eles também iam fiscalizar isso. Só que tem um detalhe. Não existe uma ergonomia brasileira. Não tem uma norma técnica específica brasileira. O que acontece? Eles, por falta de estudos mais aprofundados, porque custa caro, a gente pega mais ou menos um pouco da ergonomia europeia à ergonomia americana. Só que tem um detalhe, tem a ver com o conforto que eu falei. A cadeira, a altura da cadeira, a altura da mesa. Eles se baseiam na estatura europeia ou americana. A nossa estatura é tupiniquim. Então, não bate. Né? O biotipo deles é diferente do nosso. Outra coisa, o clima deles é diferente do nosso. Dentro do nosso país aqui existe uma diferença climática enorme. A gente está aqui no Acre. Se fizer 12 graus aqui, que a gente chama de friagem, o que acontece? Nem doente a pessoa fica, não vai nem para a UPA. O cara não vai, está com frio. Mas se você pega uma pessoa lá de Curitiba e traz aqui, igual eu vim a primeira vez, que eu saí de lá, estava 3 graus negativos, eu cheguei aqui no mesmo dia, estava 33 graus positivos, às 20 horas. Quando eu abri a porta do avião, deu a impressão que eu tomei um soco na cara. Aquele calor, aquele abafo. Só que hoje eu vou lá para o sul, eu sinto um desconforto, porque está mais frio que aqui. Então, essa questão não tem como fiscalizar ainda, porque não existe um critério. Então, às vezes, cria-se, vai multar, vai atuar. Mas qual é o critério que vai ser utilizado? Ainda não tem. Mas esses fatores ergonômicos, eles estão relacionados a isso. Com a perda da concentração, com a sobrecarga de trabalho. Uma outra coisa que eles levam em consideração é a questão do assédio moral, que eles estão falando hoje aí. E, infelizmente, a gente percebe que hoje é uma geração que ela é mais cheia de cuidados. Hoje é uma outra geração. A gente tem que tomar muito cuidado da maneira que trata as pessoas. Doutor, como é que faz para evitar isso? A gente tem que fazer ordem de serviço por escrito. É por isso que hoje aqui na empresa a gente fala assim, escreve, faz ordem de serviço e protocola. Porque uma vez que está protocolado, que a pessoa
recebeu e deu ciência, você tem um documento em mão. E o que acaba acontecendo? A pessoa, mas a pessoa falou isso, falou aquilo. Aí, quando você vai conversar com os demais, fala, não, lá na empresa as ordens de serviço são por escrito. Essa é uma maneira de você diminuir isso daí. Então, são os fatores ambientais psicossociais. Não tem nada a ver com avaliação psicossocial. O que é uma avaliação psicossocial? Quem pode fazer essa avaliação psicossocial? O médico, toda vez que a gente faz uma consulta, ou deveria fazer, é avaliar o estado emocional das pessoas, o estado mental das pessoas. A gente faz isso numa avaliação. A gente consegue saber se a pessoa está muito eufórica, se ela está agitada, se ela está chorosa, se ela está depressiva. A gente consegue fazer isso. E quais são os cuidados que a gente deve tomar? Principalmente em algumas profissões onde o risco de acidente é muito grande. Por exemplo, vai pessoa que vai trabalhar na linha viva de energia aí, aquelas torres de energia. Se a pessoa não estiver muito bem da cabeça lá, o que acontece? Ela pode estar tomando um remédio, ela pode estar desconcentrada, ela pode estar abalada emocionalmente. Então, aquela pessoa, é um risco ela estar ali. Vamos supor que essa pessoa ela seja um motorista de carreta. Imagina o risco que é colocar essa pessoa, um motorista de ônibus que está abalado. Então, o médico do trabalho, ou o médico examinador designado para o médico do trabalho, ele faz sempre uma avaliação psicossocial. E toda vez que ele detecta que tem algo errado, aí ele vai decidir o que vai fazer. Só que existem algumas profissões, igual eu falei, que eles querem que seja por escrito isso aí. Existe até empresas de medicina do trabalho que nos credenciam e falam, olha, eu quero que seja um psicólogo. Mas não tem nada que diz que tem que ter psicólogo. Se vocês entrarem na NR7, onde fala sobre PCMSO, o único profissional que eles falam que é responsável é o médico do trabalho. Se um psiquiatra der um laudo que a pessoa não pode exercer determinada atividade, mas o médico do trabalho disser que sim, é ele que sobressai. Porém, a partir desse momento, o que ele faz? Ele assume toda e qualquer responsabilidade. Se tiver algum problema com aquele funcionário, devido àquela situação que o outro colega falou que ele estava inapto, ele é que responde nisso daí. Então, uma avaliação psicossocial é uma avaliação mais aprofundada que nós fazemos em determinados trabalhadores para determinadas funções de maior risco de acidente. Porque eu tenho que ter certeza absoluta que aquela pessoa ela está bem emocionalmente, bem mentalmente, para exercer aquela atividade. Vocês entenderam a diferença? E quem é que pode fazer? O médico do trabalho pode fazer. Não precisa ser um psicólogo. Toda vez que eu tenho uma dúvida sobre a saúde mental, emocional de alguém, eu, particularmente, prefiro pedir a opinião de um colega psiquiatra. Porque se precisar tratar com medicamento, ele já é a pessoa que pode fazer isso. É importante ter o psicólogo? É importante, mas a empresa é obrigada a ter? Ela não é obrigada a ter. Certo? Então, a questão ergonômica, ela não é só a altura da cadeira, a altura do monitor. Ela é algo muito mais complexo. E então, não existe uma norma brasileira de ergonomia. A NR17, ela traz alguns pontos, mas é baseado nas normas europeias e nas americanas. Então, existe a diferença do biotipo, da cultura e do ambiente também. Aí, vamos supor que a gente foi lá no ambiente de trabalho e a gente observou que um determinado trabalho lá tinha um ruído. Como que eu faço a avaliação desse ruído? Eu já fiz qualitativamente, eu fui lá e observei. Opa, tem ruído. Aí eu tenho que ir lá e fazer uma que a gente chama de quantitativa. Como que seria isso? É mais ou menos assim, a pessoa, eu estou com febre. A nossa mão, ela é um péssimo termômetro. Porque se você ficar com a mão dentro da água gelada, e aí você tira a mão e coloca a mão em quem está do seu lado, aí o que você vai dizer? Que o outro está com febre? Não, porque a sua temperatura baixou. Então, para a gente saber se a pessoa está com febre, saber a temperatura exata, o que a gente tem que fazer? Coloca um termômetro. A gente tem que aferir essa temperatura. Ah, doutor, mas está quente. Sim, parece que está quente. Mas quanto? Existe uma diferença. Existe febrícula, existe febre, febre alta, né? Febre que pode causar uma convulsão na pessoa. Então, existem várias graduações da febre. E o ruído é a mesma coisa. Então, eu vou lá no local de trabalho,
E existe o que a gente chama 2 pontos aqui, que são 85 decibéis e aqui embaixo 80 decibéis. Então, vamos supor que a gente foi lá e fez uma avaliação nesse ambiente. Ah, doutor, como é que avalia isso? A grande maioria das pessoas fazem a avaliação errada. A grande maioria das pessoas não sabe fazer uma avaliação correta. Esse pode ser um tema de uma outra aula, mas a maneira correta de se fazer, ela tem um jeito. E a maioria das pessoas fazem errado. Elas vão avaliar o ruído lá na máquina. E não é assim que faz. A gente tem que avaliar o ambiente e o que chega na orelha da pessoa. Então, vamos supor que eu fui lá, próximo da orelha dessa pessoa, perto dessa máquina que ela está trabalhando, e eu vou lá e meço próximo à orelha dela qual é o nível desse ruído. E eu detecto, por acaso, lá, que esse nível estava em 90 decibéis. Opa! Então, quer dizer que se ele está acima desse 85, ele pode causar o quê? Ele pode causar uma perda auditiva induzida pelo ruído. Doutor, mas isso quer dizer que é insalubre? Não necessariamente. Eu sempre faço uma pergunta assim, quer ver que legal? 1 milhão de gotas de dipirona, mata ou não mata? Mata ou não mata? 1 milhão de gotas de dipirona. Mata ou não mata? Depende. Se eu pegar 1 milhão de litros de água e jogar uma gota, vai 1 milhão? Não, porque eu diluí. Mas se eu pegar uma gota a cada 10 anos, nem vai chegar a 1 milhão. Ou seja, então, não quer dizer que essa única avaliação seja o suficiente para a gente dizer que esse ambiente é insalubre. Nós temos que fazer uma avaliação da dose de ruído que chega nessa orelha dessa pessoa. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vai lá no local de trabalho? A maioria das pessoas não sabe fazer isso. Deu acima, tá, é insalubre, tem que pagar insalubre. Não. A gente vai fazer uma avaliação que a gente chama da jornada de trabalho dessa pessoa. Então, o técnico de segurança, ele vai informar essa pessoa, ele vai colocar um equipamento nessa pessoa. Essa pessoa ele vai ser instruída, fala, olha, eu vou chegar aqui antes de você começar a trabalhar e vou ligar esse equipamento e ele vai gravar todo o ruído que você tiver exposto durante a sua jornada de trabalho. Esse ruído, esse equipamento não grava a sua voz, ele só grava o ruído. Então, ele não é um gravador de voz, ele é um gravador de ruído. Então, fique tranquilo, você pode conversar normalmente, o seu dia a dia. E tem que ser naquilo que a pessoa faz todo dia. Porque, geralmente, quando tem uma questão de insalubridade ou de uma perícia, igual falar, o cliente está precisando de uma perícia. O que vocês acham que o trabalhador lá vai falar? Que ele faz várias atividades no dia ou que ele só fica ali, naquele ruído? A tendência é ele falar que ele fica naquele ruído. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que avaliar esse ruído ao longo do dia. E na hora do almoço, a gente para de gravar. Aí vem no período da tarde e começa a gravar de novo. E aí a gente pega essa quantidade de ruído e a gente vai ver se a dose que ele recebeu de ruído, ela está acima do permitido. Então, nesse caso, quando ela está acima do permitido, essa dose, aí sim a gente pode falar que esse ambiente, ele é um ambiente que a gente pode chamar ele de insalubre, porque a dose ficou acima lá dos 85 decibéis. Ou seja, a jornada dele ficou acima. Então, toda vez que tem uma questão de insalubridade, o que acontece? Eu preciso ter alguns critérios. Para o ambiente ele ser insalubre, a gente leva em consideração a intensidade ou a concentração pelo tempo que a pessoa está exposta. No caso do ruído, a gente leva o quê? A intensidade. A intensidade do ruído em decibel. Aí a gente vai calcular a dose e por quanto tempo? Por 8 horas de trabalho. Se tiver acima, eu tenho que tomar uma medida. O que eu posso fazer? Ou eu tento eliminar esse ruído, aí não tem insalubridade, mas se eu não conseguir eliminar, eu posso tentar mexer aqui no tempo que a pessoa está exposta.
Ao invés de ela trabalhar 4 horas de manhã e 4 horas à tarde fazendo essa mesma tarefa, eu posso, ao invés de deixar 8, posso deixá-la 6 horas. Aí, até 90 decibéis, aí não é insalubre. Então, eu consigo mexer ou no tempo, ou na concentração, ou na intensidade. Vamos supor que seja um produto químico, igual a gente estava falando, gases e vapores. Se eu eliminar a concentração, diluir aquilo ali, a quantidade que a pessoa vai estar exposta, ela é menor. Então, eu neutralizei. Então, não é que, estando essa situação, a pessoa tem direito à insalubridade. É uma coisa que eu falo para todo mundo. O único país do mundo que paga adicional de insalubridade é o Brasil. O único país do mundo que paga adicional de insalubridade é o Brasil. Na Espanha tem algo parecido. Por quê? Nos outros países não tem insalubridade? Tem. Mas quando tem, eles eliminam. Eles não seguem trabalhando. Uma vez, veio uma empresa de carros alemães fazer descarregar alguns veículos no porto da cidade de Santos. Quando eles pararam lá o navio, o que eles observaram? Que o barracão onde iam deixar os veículos, eles tinham a telha tinha amianto. E no Brasil, o amianto é proibido, porque aquele pó daquelas telhas de amianto, quando a pessoa inalava, ela causava uma doença muito séria na pessoa, fatal. O pulmão da pessoa ia ficando enrijecido, né? Vai criando uma pneumocoriose, uma silicose, uma doença mais complexa um pouco de explicar, mas é por causa daquela substância. Quando os alemães lá viram que a telha era daquele jeito, eles pegaram e pararam na hora. E aí ligaram lá para a Alemanha e falaram assim, tem 2 opções, ou a gente volta com a carga, ou vocês tiram essa telha aí ou arranjam outro local. Aí levaram 3 dias para trocar tudo. E aí eles descarregaram. Então, e o que fizeram no nosso país? Vou pagar um adicional para a pessoa. Então, e não é um benefício. Insalubridade não é um benefício. É algo que supostamente estaria fazendo mal para a pessoa. Certo? Então, isso aqui tem a ver com a segurança do trabalho, com a higiene ocupacional. Doutor, e a parte médica que o senhor falou? Então, uma vez que eu identifiquei os perigos que tem numa empresa, aí eu vou fazer o meu programa médico, que é o PCMSO. Esse PCMSO, ele é um programa médico de controle da saúde ocupacional. Olha que interessante, é um controle. E existem alguns exames, lá, admissional, periódico, mudança de risco, retorno ao trabalho, demissional. Mas quando que eu devo fazer um exame admissional? Quando que deve ser? Antes dele começar a trabalhar. Antes. Doutor, e o que eu avalio nesse funcionário? Lá no PGR, por exemplo, se tem lá que tem ruído, o que eu tenho que fazer? Um exame para verificar se ele já não tem uma doença causada por ruído. Aí eu faço uma audiometria. Faço uma audiometria. Esse exame de audiometria serve para saber se ele já não tinha uma perda auditiva. Porque vamos supor que a pessoa vai trabalhar numa serraria. Geralmente as pessoas querem contratar alguém que já tem experiência. Não é assim que as pessoas falam? Tem experiência na área? Tem. Só que será que lá na outra empresa ele tomava esses cuidados? Eu não sei. Então eu faço o exame de audiometria lá no admissional. Além disso, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho lá ruído e eu não consigo eliminar, eu tenho que dar para essa pessoa um EPI, que é um equipamento de proteção individual, que vai proteger a orelha dele de receber aquela quantidade. E como que a gente faz esse controle desse EPI? Veio lá do PGR. E como é que a gente prova que a gente entregou para o funcionário? A gente tem que ter um documento, a gente chama de cautela, que é um documento que mostra,
seu Zé recebeu aqui o protetor de orelha aqui, tá? Auditivo, auricular. Aí a pessoa vai lá e fala, tá aqui, o seu Zé recebeu. Só que basta dar o protetor para a pessoa? Existe um que é um plugzinho assim, ó, que também a pessoa pode colocar um plug. Mas tem que tomar cuidado, que a gente tem que colocar o nível de atenuação correto. Mas teve caso, tem foto até na internet, vocês podem procurar, da pessoa que recebeu um plug, estava trabalhando numa construção, e ele estava com os 2 plugs no nariz. E aí, parece engraçado, realmente é engraçado. Só que a cara dele estava cheia de pó. Existe uma diferença de poeira e pó. O pó, você passa a mão assim, você sente o pó. A poeira, ela circula. Mas na cara dele está cheio de pó. Era a poeira que depositou na cara dele. Ele não tinha máscara. Ele só tinha o negócio de botar no ouvido. Mas o que estava incomodando ele? A respiração. E ele botou aquele negócio no nariz. Isso está lá na internet, não foi a criação. Então não basta uma empresa, por exemplo, ter um PGR, e lá dizer que tem que usar EPI. Lá tem que dizer qual é a EPI, a empresa tem que provar que entregou o EPI, e outra, a empresa tem que dar um treinamento para ele. E como é que a empresa prova que ela deu um treinamento? Certificado? Não. É uma das coisas. Lista de presença. Por quê? Às vezes a pessoa emite um certificado e não teve lá uma lista de presença. Não teve a aula, não teve prova que a pessoa fez. Ah, doutor, não fazem isso. Acredite, as pessoas fazem isso. Então, eu tenho que dar um treinamento, eu tenho que ter uma lista de presença, a carga horária que essa pessoa participou, aí sim eu vou dar o certificado, que ela está habilitada. Só que não basta fazer isso, a empresa também tem que fazer o quê? Ela tem que dar um treinamento e fiscalizar que a pessoa está usando. Se eu chego num determinado local e a pessoa não está usando o EPI, ele toma uma advertência. Se ele se recusar a usar o EPI, ele pode receber uma demissão por justa causa. Porque ele está se expondo a ou um acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho. Então, o exame, quando a gente faz o exame admissional, é para ver se ele já não tem esse problema antes. E aí a gente também... Isso quer dizer que ele vai estar inapto? Vamos supor que ele tenha uma perda auditiva? Não necessariamente. Porque ele consegue trabalhar, mas eu estou avaliando como é que está a orelha dele. E depois, lá de um tempo, a gente faz o periódico. Ah, doutor, de quanto em quanto tempo faz o periódico? Tem empresa que vem aqui que ela fala que ela é grau de risco 1, grau de risco 2, a outra grau de risco 3, grau de risco 4, e aí a idade do trabalhador pode ser até 2 anos. Realmente, a norma, dependendo da idade da pessoa, pode ser até 2 anos. Mas concorda comigo que 2 anos é um tempo muito grande para eu saber se essa pessoa está tendo algum problema ou não? Detalhe, poucas pessoas duram mais de 1 ano na empresa hoje. Poucas pessoas. Mas passou de 1 ano, a gente vai lá, faz um periódico, e faz uma outra audiometria. E aí o que eu tenho que fazer? Comparar as duas. Se teve um aumento da perda, opa, alguma coisa está errada. Aí a gente vai ver a empresa, ela deu IPI? Deu. Ela deu treinamento? Deu. Tem cautela? Tem. Tem fiscalização? Tem. Opa, mas por que essa pessoa está tendo perda? Porque eu falei que é uma perda induzida pelo ruído. Vai, induzida pelo ruído. Mas o que essa pessoa faz fora do horário de trabalho? Ah, doutor, ele é baterista da banda da igreja. Eita, ele canta, é o guitarrista lá da empresa. Ou ele toca no barzinho à noite, toca no forró. Ou seja, ou ele participa de competição de som, ou ele gosta de ouvir fone de ouvido, é música, fone de ouvido bem alto. Vai causar perda? Vai. Mas ele vai poder que alegar na empresa? Ele pode até alegar, mas a empresa tem todas as comprovações que na empresa foi tomado o devido cuidado. Certo? E aí, doutor, quando que ele faz a mudança de risco? Antes eles chamavam de mudança de função. Qual que é a diferença de mudança de risco e mudança de função? Vamos supor que lá no nosso administrativo tenha lá 3 funções. Tem lá gerente, auxiliar administrativo 1 e auxiliar administrativo 2. Se eu promovo uma pessoa lá para o cargo de gerência, ela mudou a função? Mudou, porque ela saiu de auxiliar e foi ser gerente. Mas o ambiente mudou?
Os riscos ali mudaram? O perigo aumentou? A responsabilidade é outra coisa. Mas os perigos ambientais lá são os mesmos. Então, haveria necessidade de eu fazer uma mudança, nesse caso de risco? Não necessariamente. Pode ser feita uma avaliação só na carteira. Mas a maioria das pessoas não sabe isso. Inclusive, o próprio Ministério do Trabalho, às vezes, quer autuar a empresa que ela não fez a mudança de função. Mas, na verdade, o que teria que ser? É diferente. Vamos supor que tem uma pessoa que ela trabalha no escritório, um engenheiro, por exemplo, ou um técnico de segurança que fica no escritório. E essa pessoa, ela vai trabalhar lá no local da obra, onde tem ruído, onde tem poeira. Olha só, muda ou não muda o ambiente? Muda. Aí eu teria que fazer um exame para a mudança do risco desse ambiente. E aí a gente tem que verificar, para ver como é que ele está entrando nesse ambiente, ou como é que ele está saindo desse ambiente. Então, é por isso que faz o exame de mudança de risco. Antes vai chamar mudança de função. E qual é o outro exame? Retorno ao trabalho. A pessoa, quando ela se afasta por mais de 30 dias, por motivo de doença, seja doença do trabalho, uma doença comum, quando ela volta lá do INSS, ela tem que passar por uma avaliação, para ver se ela está apta a retornar ao trabalho. Antes fazia isso também quando era gestante. Quando voltava da licença maternidade, a grávida, no caso a mãe, teria que passar por um exame. Mudou, não faz mais isso daí. Mas tem também o periódico. O que é o periódico? É lá a cada 2 anos, dependendo da empresa que ela queira. Nós adotamos o critério de ser 1 ano, para ter mais segurança, ou a critério do médico. Eu preciso saber, eu acho importante saber como que essa mãe está voltando. Será que ela não teve nenhum problema lá durante o parto? Será que ela não adquiriu nenhuma doença que possa ser relacionada ao trabalho depois? Vocês já viram as pessoas reclamar de dor na coluna? Né? Vocês já viram alguma mãe não reclamar de dor na coluna? Entendeu? E se essa pessoa fala que foi lá no trabalho, a gente não avaliou ela antes? Então é importante a gente saber como é que essa pessoa está voltando para o trabalho ali. Então a gente pode fazer um periódico a critério do médico. Eu acho importante. Detalhe, às vezes ela nem tem condições de voltar. Ah, doutor, aí a gente vai fazer uma avaliação. Ela está inapta para trabalhar. Aí a gente vai ver se afasta, ver o que faz. Então dá para fazer isso daí. Certo? Tudo bem? E o demissional? É outro dilema. Porque a norma, às vezes ela fala assim, olha, se a empresa for de grau de risco 1 e 2, ou se ela for de 3 e 4, nesse caso, se ele fez qualquer exame desses aqui, ó, com menos de 90 dias, se ele fez o admissional, se ele fez o periódico, se ele fez a mudança de risco, ou se ele fez um retorno ao trabalho com menos de 90 dias, esse ASO que ele usou ali serve para o demissional. Só que temos 2 problemas muito sérios aí. O que acontece? Vamos supor que essa pessoa, na hora que ela fez o... Então, uma vez eu fui fazer uma perícia para a Justiça do Trabalho. Só fiz 2 na minha vida, até hoje. Para a Justiça do Trabalho. Eu faço perícia para a empresa. Sou assistente técnico de empresa. Não faço mais para a Justiça do Trabalho. Uma questão profissional. Eu opto por não fazer. Só faço para a empresa. Mas aí eu fui fazer lá uma perícia, que o juiz me convocou, e aí tinha uma audiometria no processo. E nessa audiometria, ela tinha uma PAIR. Só que tem um detalhe. Quando ele fez o admissional, não tinha perda. Ele fez os periódicos, não tinha perda. Só que ele tinha feito, o grau de risco da empresa era 3 ou 4, coisa assim. Tinha feito em menos de 90 dias. Na verdade, assim, 1 e 2, 135 dias, até 135 dias, e 3 e 4, 90 dias. Então, é a correção. E ele tinha feito menos de 90 dias. E o que a empresa fez? Aproveitou o periódico e fez a demissão dele, sem fazer o exame demissional. Aí, o que aconteceu? Ele saiu da empresa, foi no local, para tentar trabalhar em outro local,
Lá ele fez uma audiometria e deu que ele tinha uma perda induzida por ruído. E aí o que ele fez? Foi processar a empresa anterior pelo fato dele ter essa perda auditiva. Só que a empresa tinha feito admissional, ele não tinha perda. Fez o periódico, tinha perda. A empresa tinha dado EPI, certo? A empresa deu a cautela certa, tinha como comprovar. A empresa deu o treinamento correto. A empresa fiscalizava, mas ela não fez o demissional. Então, como que eu vou garantir que ele não teve um problema antes de sair lá na empresa? E na Justiça do Trabalho é o seguinte: quem tem que provar que é inocente é o dono da empresa. Porque o ônus da prova lá cabe ao empregador. Então, o que eu coloquei no meu laudo? Que a empresa fez o admissional, não tinha perda, fez periódicos, ela dava os treinamentos, ela dava os EPIs, ela dava as cautelas, ela fazia a fiscalização, tudo corretamente. Só que eu não tinha como afirmar que não foi na empresa, por quê? Porque na hora de fazer o demissional eles não fizeram. E aí é uma decisão do juiz. Eu não tenho como. Eu posso afirmar que ele não tinha quando ele saiu? Não. Eu posso afirmar que ele tinha quando saiu? Não. Porque o exame demissional é muito importante. Outro ponto. Toda vez que a gente faz um demissional, um periódico, a gente tem que informar o E-Social. É comum clientes nossos que a gente só vai ficar sabendo que a pessoa saiu quando a gente manda a fatura lá para receber, porque a gente cobra por vida, pelo número de pessoas que a gente atende. Aí a pessoa fala, mas essa pessoa não trabalha mais aqui, ela saiu. E no nosso contrato é bem claro, olha, toda vez que sair um funcionário, faça o demissional. Mas se você quiser usar a lei, você pode usar a lei. Porém, comunique a gente. Só que quando você faz isso, você perde o quê? Você perde a segurança que você tem de que você realmente fez o que é certo. Olha que interessante, exame complementar não é barato. Não é barato, eu concordo que não é. A maioria das pessoas vê como custo, só que tem um detalhe. O exame complementar, ele é feito no trabalhador. Então, o exame é feito no trabalhador. Para garantir que ele não teve um problema, uma doença, um acidente de trabalho ali, certo? Só que ele é uma segurança muito grande, jurídica, para a empresa. Porque a empresa que comprova que não foi lá nela, ela, quando se for chegar aí na Justiça do Trabalho, ela fala, não, aqui não foi não. Tem os exames tudo certinho. Se ele tivesse feito o demissional e lá no demissional não tivesse perda, aí fala, não, amigo, aqui não foi não. Quando você fez o exame, você saiu, estava tudo ok. Então, apesar de que eu concordo que não é barato, porque tudo que a gente é custoso ter funcionário, é muito caro, os impostos são muito, mas ele é feito no trabalhador, mas ele é uma segurança para a empresa. Só que tem um detalhe, a maioria das empresas que prestam serviço de segurança do trabalho, raríssimas exceções, elas são de um médico do trabalho, ou elas têm um médico de trabalho ali full time, cuidando daquela empresa. O que geralmente fazem? São técnicos de segurança, são advogados, contadores, ou outras pessoas, engenheiros, que eles montam uma empresa de segurança do trabalho, e aí o que eles fazem? Eles mesmos elaboram lá o PCMSO, e eles pegam só a assinatura do colega médico. O cara assina por eles. E às vezes ele não sabe nem onde é a empresa, o que é feito. E isso tem um problema, porque eu tenho que fazer o exame complementar somente aquele que tem relação com o risco que a pessoa está exposta e a função dela. É o que efetivamente ela faz. Por exemplo, eu tenho um engenheiro civil que fica dentro do escritório. E tem um engenheiro civil que está lá na obra. Que tem uma obra lá que tem motor, que tem ruído, que tem poeira, que tem um monte de coisa. E que ele está lá o tempo inteiro. É diferente ou não é?
Então, nesse daqui, que fica no escritório, eu não tenho um exame complementar para fazer, porque ele não está exposto. Mas aquele outro que fica lá, no pátio do trabalho, ele é importante a gente fazer. Vamos supor que seja uma serraria, uma serralheria. A gente tem alguns clientes de serralheria. Lá dentro do escritório, é uma beleza, não tem ruído. Mas quando você sai, lá naquele ambiente, tem ruído. Tem serralheiro que pode ficar dentro do escritório, tem serralheiro que vai ficar lá dentro. Aí pode ficar lá fora. Não é a função. É a função, mas o chama de perigo que ele está exposto, quem tem que avaliar. E o exame complementar, ele tem que ser para isso. A gente percebe que muita empresa que faz exame que não tem relação com função. E aquilo que precisava ser feito, não faz. Uma vez teve uma empresa que ela tomou uma autuação, ela tinha no ASO dela lá 5 exames complementares para serem feitos. Tem um detalhe, se está lá no PCMSO, a empresa é obrigada a fazer. A empresa é obrigada a fazer. Então, ele tinha 5 exames. E eles não fizeram nenhum. Nenhum eles fizeram. Só que tem um detalhe, a auditora, ela colocou uma multa. Só que eram 5 exames, então a multa vezes cada exame lá. Só que tem um detalhe, a empresa tinha 481 trabalhadores. Nenhum fez o exame complementar. Eu tenho isso daí, 481 trabalhadores. Na época, a multa foi acima de 20 milhões de reais. Aí essa empresa chamou. Doutor, o que você pode ajudar a gente? Eu falei, olha, primeiro, vamos assinar um contrato, para a gente garantir que que o trabalho é assim. Porque quando eu fui lá visitá-los, eles quiseram mais barato. E aí? O que aconteceu? Desses 5, eles não precisavam ter feito 4. Não precisavam, porque não tinha relação com o risco e com a função. Mas se estava lá, tinha que fazer. E eles deixaram de fazer um que realmente eles tinham que ter feito. Mas os outros que eles não colocaram. Então, estava errado o programa deles. E aí, o que aconteceu? Eles recorreram para isso aqui que não avalia o ambiente, não tem relação com o trabalho. Tem 2 tipos de exames complementares que a gente pede. Quando vocês pegarem o ASO lá, vocês vão ver. Um que eu chamo de monitoramento biológico. E o outro que eu chamo de vigilância em saúde. Adivinha quantas pessoas sabem disso nesse país aí hoje? Raras pessoas. Doutor? Eu fui aprender porque eu me aprofundei mais no assunto. Então, esse monitoramento biológico, ele não é nem da medicina do trabalho. Ele é lá da higiene ocupacional, é lá da insalubridade que a gente vai falar. Tem algumas tabelas que dizem lá, quando a pessoa está exposta a determinado agente, tem que fazer um exame para detectar. Pega um exemplo que a gente geralmente faz lá com mecânico, com frentista, 2,5 hexanodiona. Vocês já viram, né? Que tem lá 2,5 hexanodiona. Então, eu vou verificar o hexanodiona, se ele está alterado, que pode ter relação com o benzeno que eu falei. Esse daqui impede ele de trabalhar? Não necessariamente. Mas eu sei se ele já tem a contaminação. A audiometria, para a maioria das situações, ela é um monitoramento. Eu estou monitorando a saúde dele com relação ao risco ambiental. Só que tem um que a gente chama que é de vigilância em saúde. Ué, como que é isso? Isso é o critério médico. Não é uma tabela que tem isso aqui. Isso aqui é critério médico. Quer ver uma coisa? Aqui no estado do Acre é um dos locais do planeta que mais tem hepatite. Aqui é tão sério que tem uma região aqui que chama hepatite B, delta, que fala hepatite da lábrea. É uma hepatite. E a hepatite, ela é muito mais fácil de ser transmitida do que até mesmo uma HIV. Porque a maioria delas, você pode, se for hepatite C, é mais ou menos igual, que é sexualmente, por fluidos, por
objetos perfluorocortantes, essas coisas. Mas a hepatite B, por exemplo, é fecal oral. O que é fecal oral? É cocô. É água que não está bem tratada, é uma comida que não está bem feita. E o que acontece? Eu não peço para as pessoas um teste de hepatite. Eu vou ver como é que está a saúde dela, o fígado dela. Então, eu peço lá para a pessoa fazer uma função hepática dela. Como é que está o fígado? Está beleza? Ah, está alterado. Opa, quando ela chega comigo, ó, deu alterado. E aí eu vou questionar essa pessoa, porque ela faz antes o exame. E eu vou falar, você sabe dizer se você tem hepatite, você já teve, está tomando algum remédio, porque às vezes tem medicação que aumenta, o próprio álcool aumenta algumas enzimas hepáticas. Não, doutor, nada. Então, olha só, aqui deu uma alteração aqui no seu fígado, é importante a gente investigar. Aí, a partir disso, eu posso pedir para a pessoa e fazer lá um teste rápido de sorologias de hepatites virais, de HIV. Doutor, isso impede a pessoa de trabalhar? Pode deixar de contratar uma pessoa que ela tem hepatite e uma pessoa que ela tem HIV? Pode ou não pode? Não, é discriminação. Mesmo porque as pessoas hoje elas conseguem viver, se cuidar bem disso daí. E nós pegamos bastante gente que aparece aqui, que às vezes ela, lá na hora que vai fazer a ficha, às vezes ela não fala, mas lá na pré-consulta, lá na triagem, lá dentro com o médico, ele fala que tem. E aí o que acontece? Então, se eu detecto se a pessoa deu lá algum tipo de hepatite, aí eu tenho que investigar. Aí eu falo, olha, eu vou encaminhar você para um infectologista. Por quê? Porque eu preciso saber se essa hepatite começou agora, a gente chama de hepatite aguda, ou se é uma hepatite que você já tem há mais tempo, que ela é crônica. E aí eu vou mandar para o colega para ver o que ele vai dizer. Porque dependendo do remédio que ele vai tratar, pode até piorar a função hepática dele. E se eu colocar essa pessoa lá no ambiente de trabalho, que também ataca lá, porque mesmo sendo inalado pela pele ou até oral, pode ser metabolizado no fígado. E aí o que acontece? Para aquela função, naquele momento, essa pessoa está inapta. Então, o monitoramento biológico tem a ver com audiometria, percussão de ônibus, e a vigilância em saúde é outra, certo? Então, essa empresa lá, ela tinha deixado de fazer os de monitoramento, que era importante. A audiometria era um deles que ela não tinha feito. E aí, sei que eles recorreram, e aí o mais engraçado é que foi mandado lá, ligaram para o médico, eu falei assim, mas vocês autorizaram a empresa a não fazer os exames complementares? Porque o que eles fazem? É normal isso, tá? A pessoa compra o PCMSO num canto, compra o PGR lá naquele mesmo canto, e ela manda fazer o exame lá no outro. A gente recebe ou não recebe aqui as pessoas que vêm fazer com PCMSO de outro local? E quando eu bato o olho, eu falo ou não falo que está errado? Falo, olha, esse negócio está estranho. Por que estão pedindo esse exame? Não tem relação. Ou estão deixando de pedir determinado exame. A gente faz porque o responsável é o outro. Mas é importante a gente comunicar à empresa, olha, melhor rever isso daqui. Melhor rever isso daqui. Se não for causar dano à pessoa, mas cuidado, que esse PCMSO está errado. Não está te atendendo naquilo que você precisa. Certo? Então, aquela multa lá de 20 milhões, mais de 20 milhões, eles conseguiram reduzir para 5, que já é muito dinheiro. Essa empresa ela estava em recuperação judicial, até hoje ela não se recuperou, porque não fez o exame de acordo com a situação lá do PCMSO correto. Doutor, você falou lá do PGR, falou do PCMSO, e agora falta o do LTCAT. Né? Então, o que é o LTCAT? Então, vamos lá. A gente está lá dentro daquele GRO, que é o gerenciamento do risco. Dentro desse gerenciamento tem lá o PGR, tem o PCMSO, aí tem o laudo de insalubridade, tem laudo de periculosidade, lá tem a CIPA, dependendo do tamanho da empresa, lá tem os treinamentos, lá tem os EPIs. Por que está tudo dentro desse círculo? Porque isso aqui tem a ver com norma regulamentadora, NRs. Para que serve a insalubridade? É para pagar um adicional.
é dinheiro. Quando ela é leve, a pessoa recebe 10% a mais sobre o salário mínimo para pagar dinheiro. Se ela é moderada, ela recebe 20% sobre o salário mínimo. Se ela ganha 10 mil, não é sobre o salário dela, é sobre o salário mínimo. Ela vai ganhar 20% do salário mínimo. E se ela for máxima, aí ela vai receber 40% do salário mínimo. Entenderam? Por que as pessoas querem insalubridade? Mas não é nem por isso. Eu vou explicar. E o laudo de periculosidade? Existem algumas funções que são determinadas em lei, que elas são de alta periculosidade. Vigilante armado, é perigoso, não é? Ou essas pessoas que vão trabalhar nessas questões das linhas vivas de energia, é perigoso, não é? Pessoa que trabalha lá como frentista, existe ou existe o risco de explodir? A gente teve lá no Rio de Janeiro, recentemente, lá o cara foi abastecer lá com gás natural, o que aconteceu? Explodiu. Então, existe. Então, algumas profissões, elas são consideradas periculosas. Nesses casos, elas recebem 30% a mais sobre o salário bruto. Por exemplo, se ela ganha 10 mil, ela vai receber 13 mil. Entenderam? Se ela recebe 30 mil, ela vai receber 9 mil. É diferente desse daqui. Então, isso aqui, laudo de insalubridade e periculosidade, ele está dentro da NR. Ah, doutor, e esse aqui? O LTCAT. O LTCAT, ele vai avaliar basicamente os mesmos agentes que tem aqui na questão da insalubridade, só que ao invés dele estar pedindo para receber dinheiro, ele vai pedir uma aposentadoria especial. A pessoa que tem lá uma exposição leve, ao invés dela contribuir 35 anos com a Previdência, ela vai contribuir só 25 anos. E ela se aposenta antes. O que é essa aposentadoria especial? É uma maneira de tirá-la daquele ambiente. Olha que interessante. Quem recebe média, ele vai contribuir 20 anos. Ou seja, com 20 anos de contribuição, se fizer só isso, ele consegue se aposentar. E se for máxima, com 15 anos, ele já se aposenta. Olha só que interessante. Só que isso aqui é legislação previdenciária. É da Previdência. E insalubridade é da norma regulamentadora. A grande maioria das empresas compram e a grande maioria das empresas vendem LTCAT como se fosse laudo de insalubridade e laudo de periculosidade junto. É o mesmo ambiente, os mesmos agentes, porém um é lei de norma regulamentadora, que é para receber ou não um dinheiro, e o outro é previdência, para aposentar. É o mesmo ambiente, só que o documento é diferente. Só que tem um detalhe, vocês acham justo, por exemplo, vocês trabalharem numa empresa que você vai contribuir 35 anos, você vai se aposentar, e o outro aqui, 15 anos antes, vocês acham justo pagar a mesma quantidade de imposto que o outro que vai sair antes? Vocês acham? Nem a Previdência. Aí o que ela pega e faz? Esse aqui, aí vai aumentando as cotas deles. Vai pagando aqui, ó, 6, 9 e 12% a mais lá sobre a contribuição da Previdência Social. Só que tem um detalhe. Muitas empresas pagavam insalubridade, mas eles não recolhiam a guia lá como insalubre. E aí o que aconteceu com a Previdência? Ela está falida. Ela está quebrada. Parte disso, e é por isso que eles querem revisar o risco biológico. Porque para ruído eu consigo medir? Consigo. Para gases lá eu consigo? Tem equipamento que mede gases. Mas e o biológico? Eles não disseram como é que faz. E quando não diz como é que faz, só o fato da pessoa supostamente fazer, ela já considera que ela está exposta nesse ambiente.
E é por isso que eles vão revisar. Existe aí a ideia que é para proteger a pessoa. Eu confio, mas eu confio. Eu acredito que é mais por questão previdenciária. Então, a maioria das empresas, quando elas chegam aqui e elas querem lá o que a gente chama lá, tá aqui, eu vou falar isso aqui mesmo, kit contador, porque o contador que mandou isso aqui, PGR, PCMSO, LTCAT, social, também tem a CAT, né? Esse é o kit, né? Não é assim que eles pedem para a gente? Eles falam assim, olha, eu quero uma cotação para esse serviço aqui. Me manda seu preço, não quero nem conversa. Eu já tenho 2 aqui e eu vou pegar o menor preço. Porque eles acham que isso aqui é o quê? Eles acham que ter esses documentos são alvarás. Ah, eu tenho papel. Meu amigo, esses documentos, eles são o quê, na verdade? A gente chama eles de sentença. Olha só. Por que sentença, doutor? Porque se ele fizer um PGR bom, cuidar da saúde do trabalhador, dar IPI, dar treinamento certo, fiscalizar, ele vai causar alguma doença lá no funcionário? Não, mas como é que eu comprovo? Através do PCMSO, através do quê? Do exame médico mais o exame complementar. Opa, tá ok. Ah, e eu comuniquei ao E-Social de maneira correta? Comuniquei de maneira correta. Então, nós aqui enviamos para o cliente essa informação. Porque você imagina, enviar um funcionário é uma coisa, a empresa tem 10, 20, 30, 100, 500 funcionários. Então, quando a gente faz isso aqui da maneira correta, quando cai lá para a Justiça do Trabalho ou E-Social, ela está protegida. Então, só isso aqui não atende. Porque com isso daqui eu consigo saber se a pessoa recebe ou não insalubridade? Consigo? Não, porque eu preciso do laudo de insalubridade. Eu consigo saber se a pessoa recebe periculosidade ou não? Não, porque ela não comprou o laudo de periculosidade. E pode ser um bom negócio para a empresa ou não pode? Vamos supor que a empresa pague insalubridade para todo mundo e não precisasse. 10 funcionários pagando 40% do salário mínimo. Que fosse aí R$400 cada um. Dariam R$4.000 só a mais de folha, fora os reflexos que tem. 13º, férias e tal. Se eu chego e comprovo que ali não é insalubre, ela economiza esse dinheiro, ela economiza na contribuição da Previdência e o funcionário vai ficar mais tempo na empresa dela. Se ela paga a periculosidade e não precisa pagar, vamos supor lá que ela tem algumas funções e ela pague lá para 10 pessoas periculosidade, 30%. Mas você não precisa pagar. Onde é que está escrito? O laudo vai dizer. Quem que pode fazer um laudo de insalubridade e periculosidade? Só 2 pessoas. O médico do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. Por que são eles? Porque eles respondem junto ao conselho deles, respondem na justiça, porque ele é o responsável por isso. Porque fraudar isso aqui, você está fraudando a Previdência. Está fraudando o governo federal. E aí vem a Polícia Federal na porta da pessoa pegar ela. Então, laudo de periculosidade e laudo de insalubridade. Outra coisa, só isso basta? PGR, PCMSO? Treinamento a empresa tem que dar ou não tem? Então, às vezes, a gente tem que saber se ela tem treinamento. A empresa, ela tem cautela de EPI? Ela sabe como fazer? Não sabe. Só que isso o contador não explica, porque a maioria também não sabe o que é isso. Eles criaram esse documento que rodou o Brasil todinho, que foi emitido pela Federação dos Contadores, dizendo que as empresas tinham que contratar a empresa de segurança do trabalho, pedir PGR, PCMSO, LTCAT e E-Social. E era para eles procurarem alguém, porque não era eles que faziam isso. Esse comunicado rodou o Brasil. É o mesmo comunicado. E aí, o cliente, ele não tem culpa. O dono da empresa, ele não tem culpa. Porque a maioria dos empreendedores no Brasil não tem uma faculdade para ensinar a gente a montar um negócio. Tem? Ó, faculdade para montar uma loja. Tem? Faculdade para montar uma construtora. Tem? Não. A pessoa vê uma oportunidade, começa a trabalhar.
Só que é tanta lei, tanta norma, que ele não pode usar isso como desculpa dele não saber. Mas ele tem que se adequar a isso daí. E a maioria das pessoas, elas vão, por quê? Elas vão querer o que é mais barato, porque na cabeça delas é tudo igual. Pelo que vocês perceberam que é tudo igual, eu fazer um PGR, um PCMSO, um LTCAT, o laudo de insalubridade, de uma loja que vende roupa, lá no shopping, é a mesma coisa que eu fazer essa avaliação lá no construtor, lá numa serraria? Acreditem, tem empresas de segurança do trabalho que falam que o serviço é o mesmo e o preço é o mesmo. Por quê? Eles falam que é tudo igual. É tudo igual? Não é tudo igual. E aí tem um outro problema que, para encerrar, que eu vou aproveitar o tempo aqui, a aula ficou bem longa, mas vou aproveitar. E, além disso, tem produtos que eles não são obrigatórios ter. Mas será que tem vantagem a empresa ter esse produto? Nós chamamos ele aqui de GAI. O que é esse tal do GAI? Né, que os funcionários aqui, aproveitando a aula com o pessoal, por isso que eu estou falando. É o gerenciamento do absenteísmo. O que é o absenteísmo? Absenteísmo é faltar no trabalho. Por exemplo, a pessoa vai doar sangue, ela tem o direito de faltar um dia no trabalho. Se a pessoa foi trabalhar lá na eleição, ele tem direito a descontar lá um dia de trabalho. Isso é absenteísmo de um jeito. A pessoa pode simplesmente, igual eu vejo aqui, é interessante, aqui tem uma... No dia do aniversário tem gente que acha que é feriado, aí não vem trabalhar porque é aniversário dela. É absenteísmo, faltou. E tem o absenteísmo que a pessoa vem por uma suposta doença. Por que eu falo suposta? Porque nem sempre está. Então, o que a gente faz? A empresa que ela tem um médico do trabalho, uma empresa que presta o serviço de medicina e segurança do trabalho lá para ela, o médico do trabalho, de acordo com o Conselho Federal de Medicina e com a própria CLT, o médico do trabalho, ele tem o direito de discordar do atestado médico. Olha só. Independente de quem passe esse atestado médico para a pessoa. Pode ser o psiquiatra, ortopedista, ginecologista, dermatologista. Por quê? O médico do trabalho é que conhece o ambiente de trabalho. Só que quando ele faz isso, o que ele tem que fazer? Se responsabilizar. Então, a maioria das pessoas fala assim, é um serviço de homologar atestado. Nós, aqui não, nós não homologamos nenhum atestado. Quer homologar, vai lá no cartório, ver se a assinatura bate. O que a gente faz aqui? A empresa que ela tem esse serviço com a gente, ela vai mandar o funcionário aqui, junto com o atestado médico, no período do atestado médico. E o que a gente vai fazer? 4 coisas. A primeira coisa que a gente vai verificar é se realmente ela está doente. Vocês acreditam que tem gente que mente? Que não está doente? É sério, acontece. E a maioria desses atestados, dessas pessoas que não estão doentes, é um milagre da natureza. Ou ele é de sexta-feira, ou ele é de segunda-feira. Ou ele saiu para fazer alguma coisa e não foi trabalhar no final de semana, né, na sexta, no sábado, ou ele voltou desse lugar e não conseguiu trabalhar na segunda. Não são de muitos dias, são de 2, 3 dias. Nós fazemos aqui na empresa. A maioria dos atestados que são de vários dias? Não. Olha só. Então, eu vou avaliar a pessoa. Está aqui o atestado. Tudo bem, eu vou examinar você. O que aconteceu? Se eu verificar que essa pessoa não está doente, eu, como é trabalho, você volta a trabalhar. Mas aqui a lei está dizendo que eu tenho a responsabilidade. Se tiver algum problema lá na sua empresa, eu sou responsável. Doutor, realmente ela tem uma doença. Aí o que a gente vai verificar? Se essa pessoa, se ela está incapaz. Nem toda doença gera incapacidade. A pessoa tem lá hipertensão. Se ela tomar o remédio, tiver tudo controlado, pode trabalhar ou não pode? Pode. Se ela tiver diabetes, tiver controlado, pode trabalhar ou não pode? Dependendo da função que ela vai exercer, a gente pede exame mais apurado. Mas dependendo da maioria das profissões, ele pode fazer. Doutor, a pessoa tem ansiedade. Ela é bipolar. Tá cuidando? Tá. Tá tratando? Tá. Então,
ela está apta ao trabalho. Então, não necessariamente gera incapacidade. Então, se não tiver incapaz, ela também volta a trabalhar. Ah, doutor, e sim, se ela estiver incapaz? Aí nós temos que avaliar 4 coisas. A primeira delas é ver se essa incapacidade, se ela é parcial. Vamos supor que tem uma pessoa que trabalha aqui na recepção da empresa, Deus me livre, acontece dela quebrar o braço e cair na moto. Coisa que nunca aconteceu, que alguém cair de moto. Né? Teve uma época que no mesmo mês foram as 3. Né? Tudo começando a pilotar. E aí o que acontece? Ah, doutor, eu não consigo digitar com as 2 mãos. Mas consegue atender o telefone? Consegue ou não consegue? Ah, doutor, mas eu não consigo pilotar a moto. Mas você consegue andar de ônibus? Consegue ou não consegue? Consegue. Então, ela tem uma incapacidade, mas ela é parcial. Eu consigo adaptar essa pessoa numa outra função? Se eu conseguir adaptar essa pessoa numa função, ela, temporariamente, ela fica nessa função. Quando melhorar, ela volta para a função. Quais são os benefícios disso? As pessoas, a maioria não sabe. Vamos lá, 10 dias de atestado, quebrou a mão e ela podia ser adaptada. O que acontece? Vamos supor que seja lá, quebrou, vai ficar 20 dias, por exemplo. Até recuperar bem, 30 dias. Esse período, acima de 15, ela já tem que ir para o INSS. Acima de 15, ela vai lá para o INSS. Aí vai ser agendada uma perícia. Eu não sei se vocês perceberam, nós percebemos aqui. No começo desse ano, até agora, a quantidade de gente que o INSS devolveu. Foi ou não foi? Um monte de retorno ao trabalho. Foi por quê? Porque no período da pandemia, bastava mandar o atestado lá, não precisava ir lá fazer a perícia. Aí o que o governo fez agora? Tinha muita gente afastada. Manda devolver e agora vamos reagendar as perícias. Quem marca uma perícia hoje, nós estamos em junho, dia 18 de junho, está sendo agendado para novembro. Olha só, novembro a perícia. Mas o cara com menos de 30 dias já precisava voltar a trabalhar. Mas daí ele volta a trabalhar e quando ele for para a perícia, o perito vai avaliar se aquele período realmente ele tinha esse direito, que pode acontecer isso também. Mas vamos supor que ele ficou lá, ia ficar 20 dias afastado. Acredite, quando ele for se aposentar, a conta desses 20 dias vai entrar. Opa, faltaram 15 anos mais 20 dias. 35 anos mais 20 dias. Os dias que a pessoa está afastada hoje, ela vai ter que trabalhar lá na frente. E é melhor trabalhar hoje com saúde, adaptado, ou quando tiver velhinho, precisando se aposentar? Olha só. E outra coisa, o salário da pessoa quando ela afasta lá para o INSS é o mesmo? Cai. Então, se eu conseguir adaptar essa pessoa, eu posso fazer. Ah, doutor, ela é temporária? Por quanto tempo? Aí a pessoa volta. Ah, ela é permanente? Isso não volta. Aí eu tenho que tentar encaixar ela numa função que ela vai exercer aquilo ali a vida toda. Certo? Ah, doutor, e se ela for total? Mesma coisa. Ela é temporária ou ela é permanente? Se for total, permanente, ela não tem mais condição. A gente chama que é uma invalidez. Aí ela vai aposentar por invalidez, né? Vai ser uma aposentadoria por invalidez. E se for temporária? Aí a gente tem que estimar quantos dias a pessoa vai precisar até se recuperar totalmente. Certo? Então, primeiro a gente avalia se está doente. Então, às vezes a pessoa vem aqui, não é uma consulta que eu vou fazer outra consulta, eu vou verificar se realmente está batendo aquilo. Isso aqui não é para pegar gente boa. Isso aqui é para pegar gente ruim. Porque, igual eu falei, é triste, mas tem gente que mente. E a gente sabe quando a pessoa mente. Aqui a gente é campeão nisso. Então, só o PGR ajuda? Só o LTCAT ajuda? Só o PCMSO ajuda? Desde que ele esteja bem feito e implementado. Eles não são alvará, não é para botar o certificado, é para provar que você fez o que está escrito ali. E tem um detalhe. Já viram que às vezes tem cliente que fala assim, ah, doutor, eu não quero fazer exame complementar. Já viram ou não viram? Eu posso obrigar ele a fazer? Mas se ele fala assim, doutor, não coloque nenhum exame complementar, eu posso não colocar? Não posso.
Vamos supor que você vem fazer uma consulta comigo. Eu te examino. Aí eu chego numa ideia, ó, estou pensando nisso. Vamos tratando aqui para aliviar dor, febre, mas eu vou pedir uns exames aqui para confirmar aquilo que eu estou pensando. E aí também passo a receita e peço o exame. Vamos supor que você fala assim, doutor, não bota esse remédio não. Se eu não tiver uma outra opção, eu posso não botar o remédio? Não posso, eu tenho que colocar. Doutor, esse exame é caro. Tem como eu, só por ser caro, não pedir o exame? Se não tiver outro exame para fazer, tem que ser aquele? Não, eu tenho que colocar. Por quê? Se ele não fizer, beleza. Mas e se eu não colocar? E ele tiver uma complicação? E depois ele vinha atrás, mas o médico não pediu nem o exame e nem passou o remédio que eu precisava. Então, eu vou avaliar e vou escrever o que realmente ele precisa. O PCMSO, o PGR tem que ser escrito de acordo com o que a empresa realmente precisa. Porém, eu tenho como obrigar o meu cliente a fazer as coisas? Não. Mas o meu dever é fazer o que é correto. Se tiver errado, eu respondo. Mas, se tiver certo e ele não fez porque quis, aí a responsabilidade é dele. Então eu falo assim, eu não quero que meu funcionário faça o exame complementar, que está descrito no PCMSO. O que ele tem que fazer? Uma carta, ou não vou fazer. E aí ele não faz. Só que tem o seguinte, toda vez que aconteceu isso, o que aconteceu? Foram multados e depois voltaram para fazer os exames. Pagaram a multa, mais o exame depois. Então, essa é a importância do nosso trabalho. Então, vai além do PGR, do LTK. Isso é um começo, mas isso não quer dizer que a pessoa está livre, certo? Vocês conseguiram ter uma ideia do que é a nossa empresa, o que ela faz, a importância dela para a sociedade? Olha a importância dela, porque vai garantir. Então, vocês podem falar assim, olha, lá na nossa empresa, a gente realmente vai avaliar corretamente a pessoa, porque é o dinheiro do senhor que tem em jogo lá. Porque na hora que cai lá no X Trabalho, sobe todo mundo, só sobra o dono da empresa lá para pagar a conta. Certo? Então, essa foi mais uma aula aqui do SabMed Connect. Eu agradeço aqui vocês, né, a paciência de ter ficado até agora. E a gente vai ter outras aulas também. Essa foi mais abrangente porque tinha mais coisas para fazer. Tá bom? Até a próxima.